Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, muitas pessoas determinam suas vidas por meio de obras para alcançarem a plenitude da vida. E se aproveitando deste sentimento, muitas denominações religiosas, que eu chamo de seitas, promovem grandes aglomerações nos assim chamados shows da fé, oferecendo prosperidade e vida eterna, mediante uma quantia de dinheiro. A Bíblia, no entanto, mostra que Deus nos dá, sim, a plenitude da vida, mas não por meio de obras, e sim por meio da verdadeira fé nele, em Deus. Como podemos ler em Romanos capítulo 4, versículo 13 a 25, que eu passo a ler agora. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. Pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o Pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, o apóstolo Paulo escreve estas palavras numa época em que se ensinava e pregava que todo israelita, mesmo que tenha se tornado cristão, deveria viver fielmente conforme a lei de Deus, para ser aceito por Deus. Diante de tal situação,
Paulo usa o patriarca Abraão como exemplo de alguém que foi aceito por Deus, não por observar as leis, mas porque creu, teve fé na palavra da promessa que Deus lhe deu. Creu e teve fé em Deus. Que palavra de promessa era essa? Primeiro, Deus chama Abraão para sair da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa dos seus pais, para seguir para uma terra desconhecida, mas que Deus iria mostrar a ele. Segundo, Deus promete que Abraão será pai de uma grande nação. A fé de Abraão está no ouvir e no seguir, se deixar levar, se deixar enviar por Deus a uma terra desconhecida e confiar que sua esposa, Sara, mesmo sendo estéril, terá filhos. Abraão, meu amigo, creu, se deixou atingir pela promessa, porque ele entendeu que quando Deus fala e promete, tudo se cumprirá. No tempo de Deus, mesmo parecendo impossível aos nossos olhos. Paulo mostra que Deus aceitou Abraão não porque ele cumpriu leis e normas, mas porque ele creu, ele teve fé em Deus. Abraão creu e teve fé no Deus que pode criar vida onde não existe vida, que chama à existência aquilo que não existe. Que Deus é o Criador de toda a vida no mundo e que cumpre as promessas e realiza as esperanças. Abraão entendeu que sua vida e de Sara pertencem a esse Deus Criador, que Deus os conduzirá por caminhos protegidos e cuidados, apesar das adversidades. Por isso, Paulo nos dá Abraão, que viveu há muitos anos antes de Jesus Cristo, como exemplo de fé, porque com ele nós aprendemos que podemos seguir todas as normas e leis, mas se não colocarmos nossas vidas nas mãos de Deus e não tivermos fé em Deus, que se revelou em Jesus Cristo, não seremos salvos. Porque a salvação não depende das nossas obras, não depende de nós. A salvação é obra e presente que Deus dá àqueles que nele confiam, assim como Abraão. Que a fé também não é obra nossa, mas de Deus, que a coloca em nós por meio do seu Santo Espírito, tornando-se forte e dinâmica diante das adversidades, porque Deus não tira a fé de nós. Deus não nos engana. Ele coloca a fé em nós e deixa ela conosco. E Deus nos dá o tanto de fé que precisamos, nada mais. Por isso, não é certo, meu amigo, pensar que nós somos fracos e impotentes diante das dificuldades que se levantam contra nós.
Não é certo achar que não vale a pena ter fé porque nada acontece ou porque achamos que a nossa fé é insuficiente. Não é certo achar que a resposta de Deus à nossa fé deve ser imediata. Precisamos agir como Abraão, dar tempo a Deus e confiar que Ele cumprirá o que nos prometeu por intermédio de Jesus Cristo, vida plena, justa e digna. Que a fé em Deus não nos isola do mundo, mas, assim como Deus enviou a Abraão, Ele nos envia para dentro do mundo com várias realidades, para chegarmos à terra prometida, onde mana leite e mel, onde reina a justiça, o amor, o respeito mútuo, a solidariedade, direitos e deveres iguais, partilha, preocupação com o próximo, sabedoria em aconselhar e consolar. A fé em Deus não nos leva a fecharmos os olhos, mas ver dentro do nosso mundo cheio de violência, abuso de autoridade, de perseguição, fome e exclusão, mesmo assim, ver o agir de Deus em favor da vida digna e justa para todas as pessoas. E isso nós vemos por meio de nossas atitudes que brotam da fé em Deus. É justamente dentro do nosso mundo que a fé nos leva a exercitarmos a vida que brota da cruz de Cristo, para mostrar que Deus cria vida onde a vida não existe. Façamos então como Abraão, que, mesmo sabendo que a caminhada era árdua, mesmo assim, pela fé, glorificou, louvou a Deus, deixando Deus ser Deus em sua vida. Vamos deixar Deus ser Deus em nossa vida também. Vamos ouvir Deus falar conosco. E nós o ouvimos quando nos dedicamos à oração, quando lemos a Bíblia. Eu sempre digo assim: quando oramos, nós falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Vamos, com o nosso jeito de ser, de agir e de falar, mostrar que o Deus de Abraão e de Jesus Cristo está conosco, é o mesmo Deus, tornando a nossa fé dinâmica e suficiente para a salvação que não depende de nós, porque ela é um presente que Deus dá àqueles que nele creem e confiam. Vamos então mostrar que nós temos fé agindo em favor da vida. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem? Deixe o seu comentário. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva. Deixe o seu comentário lá também. Compartilhe com outras pessoas esta mensagem, se você acha que é importante compartilhar. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.